Salve galera! Sejam muito bem-vindos ao Hardware Tech BR. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Eu sou o Castanhari e antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, porque aqui o futuro da tecnologia chega primeiro. O mundo da tecnologia não para, e a cada segundo, uma nova ideia, um novo componente ou uma nova tendência surge para mudar completamente o jogo. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar nas inovações tecnológicas que estão sacudindo o mercado. E olha, tem assunto pra caramba. Vamos falar do retorno dos gadgets com design transparente, uma onda nostálgica que está voltando com tudo. Vamos analisar o debate global sobre internet via satélite e como a geopolítica está influenciando o hardware. Também vamos entender a escassez de componentes e o uso de chips alternativos na indústria de PCs. Tem consoles portáteis ganhando espaço, smartphones intermediários focados em eficiência energética, avanços em chips gráficos e o crescimento dos carros elétricos cada vez mais conectados e inteligentes. Cada um desses tópicos representa uma peça fundamental no quebra-cabeça do nosso futuro tecnológico. Eles não são apenas notícias isoladas, são movimentos que se conectam e mostram para onde a indústria está caminhando. Desde o aparelho que você segura na mão, até o carro que você vai dirigir amanhã, tudo está sendo reinventado agora. Então, se prepara, porque o vídeo de hoje está cheio de informação importante para entender como o hardware, os games e a mobilidade elétrica estão moldando o futuro. Bora conferir! Quem aí se lembra daquela febre dos anos 90 e 2000? Controles de videogame, Game Boys, iMacs, tudo com aquela carcaça translúcida que deixava a gente ver os componentes internos. Era quase como ter uma aula de eletrônica só de olhar para o aparelho. Pois é, essa tendência, que parecia ter ficado no passado, está voltando com uma força impressionante. Marcas como a Nothing, com seus fones de ouvido e smartphones, estão liderando esse movimento, mostrando que o design transparente não é só nostalgia, é também uma declaração de estilo e transparência, literalmente. A ideia é celebrar a engenharia por trás do produto, transformando o circuito interno em parte da estética. Esse retorno não é por acaso. Em um mercado saturado de aparelhos com designs muito parecidos, o visual transparente se destaca, oferecendo algo único e autêntico. Ele cria uma conexão quase que imediata com o consumidor que é entusiasta de tecnologia, aquele que gosta de saber como as coisas funcionam. Além disso, abre um leque gigantesco de possibilidades para personalização. Imagina só poder customizar a cor dos LEDs internos, ou até mesmo escolher componentes com acabamentos diferentes que fiquem visíveis através da carcaça. É um prato cheio para os modders e para quem quer um dispositivo que seja a sua cara. E a expectativa é que isso não pare nos fones de ouvido e celulares. A gente pode esperar ver essa tendência se expandindo para dispositivos maiores, como notebooks, monitores e até mesmo componentes de PC, como placas de vídeo e fontes de alimentação. Algumas marcas já estão testando essas ideias em edições especiais. Isso mostra que o design de hardware está evoluindo para ser mais do que apenas funcional. Ele está se tornando uma forma de expressão. O apelo de poder ver a alma da máquina funcionando é poderoso e, ao que tudo indica, veio para ficar e redefinir o que a gente considera um aparelho bonito. A internet via satélite sempre pareceu uma solução mágica, a promessa de conectar os lugares mais remotos do planeta. Empresas como a Starlink, da SpaceX, transformaram essa promessa em realidade, oferecendo internet de alta velocidade em áreas onde a fibra óptica nem sonha em chegar. Só que essa tecnologia, que parecia ser puramente sobre inclusão digital, acabou virando peça central em um tabuleiro geopolítico muito complexo. Recentemente,
vimos o bloqueio do uso de equipamentos da Starlink em zonas de conflito, o que levantou um debate global gigantesco. Quem deve controlar o acesso à comunicação em tempos de guerra? Essa questão vai muito além da tecnologia. Quando uma empresa privada tem o poder de ligar ou desligar a comunicação de uma nação inteira, isso cria uma tensão enorme entre governos e corporações. Os países estão começando a pressionar por mais regulamentação, exigindo garantias de segurança e privacidade. Eles querem ter certeza de que esses sistemas de comunicação via satélite não possam ser usados como arma ou ferramenta de espionagem. Isso significa que o hardware por trás dessa tecnologia, como as antenas e os modems, pode ter que passar por mudanças drásticas. O futuro do desenvolvimento desse tipo de hardware pode ser moldado por essas preocupações geopolíticas. Podemos ver o surgimento de equipamentos com criptografia de nível militar embutida, sistemas de autenticação muito mais robustos e talvez até mesmo chaves de segurança que deem aos governos algum nível de controle em situações de emergência. Para nós, consumidores, isso pode significar equipamentos mais caros e, talvez, uma internet via satélite não tão livre quanto se imaginava. A corrida pela conectividade global agora tem um novo obstáculo: a desconfiança entre as nações. Nos últimos anos, a gente ouviu falar muito sobre a escassez de componentes, principalmente de semicondutores. A pandemia bagunçou completamente as cadeias de suprimentos globais. E, de repente, faltou chip para tudo, de carros a placas de vídeo, de consoles a geladeiras. Essa crise, que parecia ser um problema temporário, acabou forçando a indústria de PCs a repensar uma de suas bases mais fundamentais. Com a dificuldade de conseguir componentes das gigantes tradicionais como Intel e a AMD, muitos fabricantes começaram a olhar com mais atenção para os chamados chips alternativos. Empresas que antes corriam por fora, como as que desenvolvem processadores baseados na arquitetura ARM, a mesma usada na maioria dos celulares, de repente ganharam os holofotes. A Apple já tinha mostrado o caminho com seus chips da série M, provando que era possível ter um desempenho incrível com uma eficiência energética muito maior. Agora, outros fabricantes de PCs estão tentando seguir essa mesma trilha. O interesse em alternativas não se limita apenas à ARM. Soluções baseadas em RISC-V, uma arquitetura de código aberto, também estão ganhando tração, prometendo mais flexibilidade e menos dependência de poucas empresas. Para nós, consumidores, essa mudança pode ser revolucionária. A curto prazo, pode significar uma maior variedade de produtos nas prateleiras, com diferentes faixas de preço e propostas de uso. A longo prazo, a competição acirrada pode levar a uma inovação muito mais rápida e a preços mais baixos. Para os fabricantes, é uma faca de dois gumes, é uma oportunidade de se diferenciar, mas também um desafio enorme de compatibilidade de software e de convencer o público a apostar em uma nova plataforma. A crise dos chips pode ter sido dolorosa, mas ela acabou acendendo o estopim de uma revolução silenciosa na indústria de PCs. Olha só, os carros modernos já são verdadeiros computadores sobre rodas, cheios de telas e sistemas multimídia, né? Mas a próxima grande transformação está na integração massiva de inteligência artificial. Pensa comigo, é como ter aquela sua assistente virtual de casa, tipo a Alexa ou o Google Assistente, só que com superpoderes e totalmente integrada ao seu carro. A ideia é que os próximos sistemas multimídia não sejam só reativos, esperando você tocar na tela, mas sim proativos, antecipando suas necessidades e tornando a experiência de dirigir muito mais fluida, segura e confortável. Imagina o seguinte: você entra no carro de manhã e ele já sabe que você vai para o trabalho. Automaticamente, ele ajusta a temperatura do ar-condicionado, seleciona sua playlist de notícias matinais e já traça a rota com o menor trânsito. Tudo isso sem você pedir nada. E se a inteligência artificial perceber,
Através de sensores que você está ficando cansado, ela pode sugerir uma pausa para um café, ou até mesmo mudar a iluminação interna para te deixar mais alerta. A automação vai muito além do entretenimento. Ela se torna uma copiloto inteligente, focada no seu bem-estar e segurança. Mas, claro, essa revolução não vem sem desafios. A principal preocupação é com a segurança e a privacidade. Para funcionar direitinho, essa inteligência artificial precisa coletar uma quantidade gigantesca de dados sobre seus hábitos, rotas e até mesmo seu estado de humor. Onde esses dados vão ser armazenados? Quem vai ter acesso a eles? E, mais importante ainda, quão seguros esses sistemas são contra ataques de hackers? Porque, convenhamos, um celular hackeado já é um problemão, mas um carro hackeado em movimento é risco de vida. Então, a indústria automotiva vai ter que investir pesado em cibersegurança para garantir que essa conveniência toda não vire um pesadelo. Por muito tempo, o mercado de smartphones intermediários foi uma verdadeira batalha por especificações. Qual tinha mais megapixels na câmera? Qual tinha mais gigabytes de RAM? Era uma corrida para ver quem conseguia colocar os números mais altos na ficha técnica, mesmo que a experiência de uso no dia a dia não fosse lá essas coisas, sabe? Mas parece que agora o jogo tá virando. Os fabricantes estão percebendo que o consumidor médio não quer só um celular que parece potente no papel. Ele quer um celular que não vai deixar ele na mão no meio do dia. O foco agora é outro: eficiência energética. Essa nova fase dos intermediários está trocando a busca por desempenho bruto por uma busca por inteligência no uso da energia. Isso aparece de várias formas. Primeiro, a gente está vendo a adoção de processadores que, apesar de não serem os mais rápidos do mercado, são super eficientes, consumindo pouquíssima bateria em tarefas do dia a dia, tipo redes sociais e troca de mensagens. Segundo, as baterias estão ficando fisicamente maiores, com capacidades que antes só víamos em modelos de nicho, focados em durabilidade. E para fechar o pacote, o carregamento rápido, que era um luxo dos topo de linha, está virando padrão nesse segmento. Essa mudança redefine completamente o que a gente pode esperar de um smartphone que não custa uma fortuna. A ideia é oferecer uma experiência de uso sem ansiedade, onde você pode sair de casa de manhã com 100% de bateria e ter certeza de que vai voltar à noite ainda com carga, mesmo usando o aparelho de forma moderada. Isso, para muita gente, é mais valioso do que rodar o jogo mais pesado do momento com os gráficos no máximo. Os intermediários estão ficando mais espertos, não só mais fortes. E isso é uma ótima notícia para a grande maioria dos consumidores. O mercado de videogames sempre foi dominado por uma ideia central. Você tem seu console de mesa ligado na TV da sala e talvez um console portátil, como o Nintendo Switch, para jogar em trânsito. Mas essa divisão está ficando cada vez mais borrada. O surgimento e a popularização de dispositivos como o Steam Deck, da Valve, e seus concorrentes como o ROG Ally da Asus, estão criando uma nova categoria: o PC Gamer de bolso. Esses aparelhos são poderosos o suficiente para rodar jogos de PC que antes só eram possíveis em um desktop ou notebook parrudo. A grande sacada desses novos portáteis é a liberdade. Eles oferecem a possibilidade de levar sua biblioteca inteira de jogos da Steam, Epic Games ou Game Pass para qualquer lugar. Você pode estar jogando um lançamento a pautoar no sofá e, com a mesma facilidade, continuar a mesma partida no ônibus, no avião ou na casa de um amigo. Essa flexibilidade está atraindo um público enorme, desde jogadores casuais até os mais hardcore, que veem nesses aparelhos uma forma de otimizar seu tempo e jogar mais, sem ficar preso a uma única tela. Essa ascensão dos portáteis está, inevitavelmente, pressionando o mercado tradicional. Sony e Microsoft, com seus PlayStation e Xbox, ainda dominam as salas de estar, mas agora eles têm uma concorrência que não existia antes. Como eles vão responder?
Será que veremos versões portáteis do PlayStation ou do Xbox no futuro? Ou será que eles vão focar ainda mais em serviços de streaming de jogos, como o xCloud, para permitir que seus jogos rodem em qualquer dispositivo, incluindo esses novos portáteis? Uma coisa é certa: a maneira como a gente joga videogame está mudando, e o futuro parece ser cada vez mais portátil. Para quem é gamer ou trabalha com criação de conteúdo, a placa de vídeo, ou GPU, é o coração da máquina. Nos últimos anos, a corrida por desempenho levou a uma escalada maluca no consumo de energia e, consequentemente, na geração de calor. Placas de vídeo se tornaram monstros que exigem fontes de alimentação potentíssimas e sistemas de refrigeração que parecem turbinas de avião. Mas a próxima geração de chips gráficos, tanto da Nvidia quanto da AMD e da Intel, promete uma mudança de paradigma. O foco agora é em eficiência. A expectativa é que as novas arquiteturas de GPU entreguem um salto de desempenho significativo, mas sem aumentar o consumo de energia na mesma proporção. Isso é possível graças a processos de fabricação mais avançados, que permitem colocar mais transistores em um espaço menor, e a otimizações de arquitetura, que fazem com que cada watt de energia seja usado de forma mais inteligente. É o famoso fazer mais com menos. Uma GPU mais eficiente não significa apenas uma conta de luz mais baixa, significa também que ela gera menos calor. E o impacto disso é gigantesco. Placas mais frias precisam de sistemas de refrigeração menores e mais silenciosos, o que permite a criação de gabinetes de PC mais compactos e elegantes. Além disso, uma produção mais eficiente pode, a longo prazo, ter um impacto direto nos preços, tornando as placas de vídeo de alto desempenho mais acessíveis para um público maior. Essa busca por eficiência pode finalmente quebrar o ciclo de GPUs cada vez maiores, mais quentes e mais caras, democratizando o acesso a jogos com gráficos de ponta e a ferramentas de trabalho profissionais. Os veículos elétricos já deixaram de ser uma promessa de futuro e se tornaram uma realidade presente nas ruas. Além da motorização limpa, um dos seus maiores diferenciais está no avanço do software e da conectividade. Carros de marcas como a Tesla e outras montadoras mais novas já nascem conectados à internet, recebendo atualizações over the air, pelo ar, assim como um smartphone. Isso permite que o carro melhore com o tempo, recebendo novos recursos de entretenimento, otimizações de bateria e até mesmo melhorias nos sistemas de direção autônoma sem precisar ir a uma concessionária. Essa conectividade constante abre um mundo de possibilidades. Os carros podem se comunicar entre si para alertar sobre acidentes ou congestionamentos à frente, podem encontrar e reservar pontos de recarga automaticamente e oferecer uma experiência multimídia totalmente integrada com serviços de streaming, de música e vídeo. O software se tornou tão importante quanto o hardware do motor e da bateria. A experiência do usuário dentro do carro está sendo completamente redesenhada para ser mais digital, mais inteligente e mais conectada com o mundo exterior. Apesar de todos esses avanços incríveis, os carros elétricos ainda enfrentam desafios significativos que impedem sua adoção em massa. A autonomia da bateria, embora esteja melhorando, ainda gera ansiedade em muitos motoristas, especialmente em países com dimensões continentais como o Brasil. A infraestrutura de recarga ainda é limitada e muitas vezes lenta, e a manutenção, que envolve software complexo e baterias de alta voltagem, exige mão de obra altamente especializada, o que pode encarecer o conserto. A revolução elétrica está a todo vapor, mas ainda há uma longa estrada a ser percorrida, até que esses desafios sejam totalmente superados. E é isso, pessoal! No vídeo de hoje a gente viu como chips, hardware, games, smartphones e carros elétricos estão passando por mudanças profundas.
que vão muito além de simples atualizações. São transformações que envolvem design, eficiência, conectividade e novas estratégias da indústria tecnológica como um todo. Desde a estética transparente que nos conecta com o interior das máquinas, até a inteligência artificial que transforma nossos carros em assistentes pessoais, fica claro que a inovação não está apenas acelerando, mas também se tornando mais inteligente e integrada ao nosso dia a dia. Se você curtiu esse conteúdo, se essa viagem pelas tendências do futuro abriu sua mente, não se esqueça de fortalecer o nosso trabalho. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo do Hardware Tech BR. O engajamento de vocês é o combustível que nos move. É fundamental para manter o canal crescendo e trazendo sempre conteúdo de qualidade, com a profundidade e a análise que vocês merecem. Cada like, cada inscrição faz uma diferença enorme para nós. Agora eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo qual dessas tendências mais te chamou a atenção. Você está animado com a volta do design transparente? Preocupado com a geopolítica dos satélites? Ou não vê a hora de ter um PC gamer portátil? A conversa continua nos comentários. E para assistir o vídeo completo, basta clicar no título aqui abaixo. Eu sou o Castanhari, e esse foi mais um Hardware Tech BR, onde o futuro da tecnologia chega primeiro. Até o próximo vídeo!